Capítulo 23, Acordo, Parte 3. Merda. Eles nos notaram muito cedo. Vou ter que roubar os tokens desse cara enquanto Bloodsword e Forte Tail estão distraídos. E seus artefatos também, se eu puder. Frank e seus servos estavam entre os necrófagos mais ativos da seção E. Eles gostavam muito de seu trabalho. Embora eles estivessem principalmente atrás de tokens, eles também roubavam dos jogadores suas riquezas, artefatos e outros objetos de valor. Eles dividiam artefatos entre si para aumentar suas proezas em batalha, e, em dias de sorte, eles até conseguiram encontrar livros de habilidades. As fichas podiam ser vendidas para os melhores rankers a preços muito altos, e havia vários lugares que precisavam de jogadores vivos para serem explorados como trabalhadores, escravos, prostitutas, gado e até mesmo ratos de laboratório para experimentos. Havia tantos usos para jogadores ao vivo que eles não precisavam se preocupar em encontrar compradores. Ninguém recusaria esse tipo de negócio lucrativo. Era ainda melhor que esse cara fosse o companheiro de equipe de altos escalões, como Kane Doyle. Ninguém sabia quantos tokens ele poderia possuir, ou quais artefatos ele poderia ter recebido daqueles dois. Embora fosse arriscado se esgueirar por Kane Doyle, Frank esperava obter muito retorno. Ele estava tão nervoso que sua boca estava secando, mas, como esperado, Kane Doyle não perceberam sua abordagem. Seu alvo estava tão assustado que ele apenas se agachou perto do fogo, sem saber de seu destino iminente. Em instantes, Frank e seus minions pularam dos arbustos e cortaram as costas do homem de máscara branca. Eu peguei. Frank pensou consigo mesmo. Mas ele rapidamente percebeu que algo estava errado. Seus olhos se arregalaram. A sua espada não atingiu nada, como se o homem mascarado fosse apenas uma ilusão. O instinto lhe disse para olhar para cima e ele viu a máscara branca, que pousou na sua frente. Dois olhos brilharam como um fogo fátuo. Frank já não conseguia nem falar, e um arrepio terrível percorreu seu corpo das pontas dos dedos dos pés, às pontas dos fios de cabelo. Slash. Depois de emitir um certo som, uma linha vermelha escura apareceu do topo de sua cabeça até sua virilha, enquanto uma adaga cavou seu caminho através de seu corpo e o derrubou de costas. O que diabos? CC chefe. O resto dos necrófagos atrás de Frank vacilou por um momento, e Yonvo aproveitou para se virar e se jogar sobre eles. Svish. O mesmo som foi emitido sem pudor. A figura que se deslizou pela floresta sob o céu escuro os lembrava de um fantasma. Parecia que uma máscara branca sem corpo estava flutuando na escuridão, fazendo os catadores tremerem de medo. Sua presa havia se transformado em um predador, que matou Frank com um golpe, e a expressão intensa em seus olhos brilhantes fez a carne de seus corpos se encher de estímulos elétricos. Era temor, era pavor. Um dos catadores na fronte conseguiu se defender dos ataques de Yonvo. A atmosfera mudou repentinamente. Espere, talvez ele não seja tão durão. Talvez o descuido de Frank tenha deixado esse cara levar a melhor sobre ele. Nós o superamos em número, então não pode ser tão difícil matar apenas um cara se todos nós atacarmos ao mesmo tempo, certo? Todos os catadores tiveram o mesmo pensamento e correram em direção a Yonvo em uníssono. Vish. Seu filho da puta morra, desgraçado ou ará. Mas é claro, eles só conseguiram cair na armadilha de Yonvo. Com sua adaga emaranhada com a arma de seu oponente, Yonvo rapidamente girou para a direita e disparou sob o necrófago que lutava contra ele. Ao mesmo tempo, ele sacou outra adaga com a mão esquerda e imediatamente cortou o pescoço do mal-aventurado. Spurt. O sangue jorrou como uma fonte quando a adaga cortou a veia jugular. Essa mesma adaga foi lançada por Yonvo através da fonte de sangue, perfurando a cabeça de outro necrófago. Depois, ele correu de volta para os três necrófagos que se esgueiravam pela retaguarda, e, rapidamente, cortou as suas cinturas, pescoços e ombros. Se como diabos porra. Os catadores perceberam que haviam caído em uma armadilha e queriam recuar. Mas era tarde demais, então eles tentaram pressionar e exaurir Yonvo. Infelizmente, isso só fez Yonvo entrar em fúria e estripar cada um deles.
O ex-militar aparou uma faca que voou em sua direção e degolou, rasgou cinturas e estocou corações. Ion voou, logo em seguida, bloqueou uma lança que se dirigia a seu ponto cego, com o braço, e partiu-a ao meio. Enfurecido, ele se lançou à origem do arremesso e cortou a cabeça do catador que atirou a lança. Os movimentos desumanos de Ion Voo os faziam pensar que ele tinha olhos por todo o corpo. Cada vez que os catadores atacavam Ion Voo, ele se esquivava de todos os ataques, e até contra-atacava ao mesmo tempo. Os necrófagos entraram em colapso, e seu sangue se espalhava por toda a grama, tal qual as ondas do mar se espalham pelas praias do Rio de Janeiro. Não, o autor não citou o rio. Eu coloquei esse trecho para deixar mais descritiva e divertida a leitura, mas se VCS quiserem, eu deixo o original. Avisem no Discord das Khan. Eles se sentiram como se tivessem sido possuídos por um fantasma que trajava máscara, e que trazia o terror. Socorram. Eles finalmente perceberam que tinham mexido com o cara errado e tentaram escapar. Svish. Puk. Ion Voo jogou uma adaga na cabeça do primeiro a fugir, e rapidamente perseguiu os outros. Ele era muito rápido e corria de uma maneira tão imprevisível que os catadores não podiam fazer nada além de esperar, impotentes, por suas mortes. Era como se o medo os tivesse agarrado pelos tornozelos e começasse a devorá-los. Os três conseguiram matar 21 catadores. Foi mais do que qualquer um esperava. Khan perguntou a Ion Voo de repente, por que você os deixou chegar perto? Quanto mais tokens, melhor. Cara, você está seriamente maluco. Khan estalou a língua levemente ao perceber que Ion Voo os havia atraído desde o início para que ele pudesse matá-los no mesmo lugar. Havia outros jogadores na sessão e que usaram uma tática semelhante, caçar catadores disfarçando-se de solitários perdidos. No entanto, essa tática funcionou apenas contra pequenos grupos. Ninguém queria enfrentar mais de 20 catadores movendo-se juntos em sincronia. Mesmo os altos escalões não conseguiam lidar com números esmagadores, mas Ion Voo tratava isso como se não fosse nada. Seria isso porque ele confiava em Khan Doyle, ou porque confiava em si mesmo? Talvez sejam os dois. Enquanto isso, Ion Voo estava saqueando tokens dos corpos dos catadores. 81. Parece que eles estão neste negócio há muito tempo. Ion Voo estava pasmo com o número de tokens que ele havia encontrado. Os subalternos carregavam 2, enquanto os que pareciam líderes eram os que mais tinham. Mesmo com os sentidos fortalecidos, ele havia encontrado apenas 5 fichas na floresta. Já faz um tempo que novos jogadores entraram na sessão e isso é provavelmente o que sobrou depois de vender a maioria dos tokens. Mais de 1000 pessoas estavam aqui procurando por tokens e lutando por eles. Não é realmente um grande número. Se você pensar dessa forma, Doyle deu uma explicação com um sorriso no rosto. Só é possível porque eram catadores. A maioria dos jogadores provavelmente tem 10 tokens ou menos. Os ricos ficam mais ricos, os pobres mais pobres. Está correto. Ion Voo achou que fazia sentido. A sessão e tinha um sistema de o vencedor leva tudo. A minoria de jogadores fortes pegaria tokens da maioria de jogadores fracos. Jogadores fracos não tinham escolha a não ser desistir de seus tokens para sobreviver. Mesmo se eles encontrassem mais, eventualmente, seus tokens seriam roubados. Eles podem até ser escravizados e forçados a entregar as fichas que encontrarem. Por outro lado, o forte poderia apenas pegar leve e ainda acumular tokens em um ritmo rápido. Essa era a razão pela qual havia uma grande diferença entre os melhores classificados e os outros jogadores, e Ion Voo sabia sobre isso. Assim, ele esperava que os catadores os atacassem mais cedo ou mais tarde. De qualquer forma, colete o máximo de tokens que puder. Eles podem ser usados para ganhar karma, bem como comprar itens do misterioso comerciante. Os melhores jogadores geralmente não vão para a sessão F imediatamente, mesmo que tenham os 99 tokens necessários. Eles vão tentar acumular tantos quanto puderem. Ion Voo acenou com a cabeça. Pensando bem, é no final da sessão e onde um misterioso comerciante aparecerá novamente. Ion Voo se lembrou do que o diário de seu irmão dizia.
Ele não queria comprar nada do misterioso comerciante, mas seria bom manter isso em mente. Oh, a propósito, você pode ficar com todos os tokens. Yonvou olhou para Doyle com surpresa. 81 tokens eram muitos para dar de mão beijada. Ele não entendeu. Doyle sorriu e disse: não pagamos um depósito quando fechamos o negócio, não é? Pense nisso como um só e quanto a Karma. Ele é muito simples, sabe? Ele vai fazer tudo o que eu pedir a ele, então não se preocupe, vocês dois também precisam de Karma. Está preocupado com a gente. Temos o suficiente para nós mesmos, então, realmente, está tudo bem. Bem, então, obrigado. Não havia motivo para recusar a oferta. Yonvou colocou os tokens dentro de uma bolsa que ele havia feito com a pele de Troll. Ele, agora, tinha muitos tokens, então ele não ousou engoli-los mais. Isso é mais fácil do que eu esperava. Yonvou não conseguia se livrar da suspeita de que as coisas eram fáceis demais. Se tentasse um pouco mais, poderia passar para a seção F, embora não fosse fazer isso. Não havia nada importante na seção F que o ajudasse a acumular muito karma. A seção I era o último lugar onde ele poderia coletar karma em grandes quantidades. Além disso, ele tinha outro motivo para ficar por aqui. Esse cara também vai aparecer aqui, o cara que Yonvou queria encontrar antes mesmo de entrar no tutorial. Aquele que só apareceu neste momento específico. Ele tinha que matar aquele cara antes de ir para a próxima sessão. Fazer isso aumentará significativamente meu poder mágico. Então, poderei concluir o processo de sucessão. Já que Yonvou havia adquirido um recipiente sólido na seção B, a seção I era o lugar onde ele seria capaz de preenchê-lo. Yonvou lambeu o lábio inferior. Assim que matarmos o rei Lizardman, terei que ir direto para aquele cara. Ele já tinha um plano traçado. O grupo de Yonvou conseguiu chegar ao seu destino, o Pântano do Norte, no dia seguinte. Era muito difícil andar porque o pântano estava cheio de lama fofa. Seus pés afundavam na lama a cada passo, e eles afundavam ainda mais à medida que avançavam nas profundezas do pântano. Em um ponto, eles tiveram que subir em uma árvore e pular de galho em galho para seguir em frente. Eles também experimentaram várias lutas, sempre que encontraram um assentamento Lizardman. Homens lagarto eram monstros reptilianos com a habilidade de andar eretos. Esses monstros podiam empunhar espadas e eram altamente inteligentes. Eles até sabiam como caçar. Os Lizardmans atacavam com o estilo de bater e correr para exaurir os intrusos o máximo possível. Então, assim que estivessem cansados, eles se uniram contra eles como seu ataque final. No entanto, este método não funcionava contra o partido de Yonvou de forma alguma. Eles não mostrarão sinais de fadiga, mesmo depois de uma série de batalhas, e eles simplesmente eliminaram todos os homens lagarto que viram. Yonvou também roubou materiais das carcaças dos monstros. O que mais você vai levar desta vez? Os olhos deles. Os olhos do homem lagarto são um item muito útil para fazer artefatos que precisam de um certo buff. Claro. Bem, há corpos espalhados por aqui, então vá em frente. Fique à vontade. Khan balançou a cabeça em desgosto e, uma vez que Yonvou começou a serrar as pontas de suas caudas, ele não falou mais uma palavra. Preciso dos olhos deles para forjar o artefato. Olhos de Siges era um artefato com o nome de um gigante que dizia ter centenas de braços e milhares de olhos. Yonvou jurou para si mesmo que possuiria o artefato um dia e continuou a seguir em frente. Graças à sua busca implacável, ele agora tinha 89 fichas em sua posse. Depois de destruírem alguns assentamentos, eles finalmente chegaram à Toca de Argan. Espere, isso é? Parece que eles já têm alguns convidados. Doyle olhou para Khan com uma expressão preocupada. Khan assentiu gravemente e Yonvou franziu a testa. Havia manchas de sangue e outros vestígios de batalha ao longo do caminho que levava a Arganslayer. Outros jogadores já estiveram aqui. Capítulo 24, Negociação, Parte 4. Não faz muito tempo desde a batalha. Yonvou se abaixou e tocou o solo manchado de sangue. Ele verificou os traços deixados em árvores e pedras também. Estava claro que ele sabia o que estava fazendo. 5 horas.
Não, foi cerca de 6 horas atrás. 6 horas, Caim murmurou em voz baixa. Doyle perguntou a Yonvou com um olhar preocupado. Eles conseguiram. As peças ocultas só tinham valor quando mantidas ocultas. Eles ajudaram a elevar o moral dos jogadores e os encorajaram a manter o foco sem ficar para trás. Isso significava que, uma vez que as peças ocultas no tutorial fossem eliminadas, elas não apareceriam novamente na mesma rodada. Se outros jogadores já tivessem passado pelo Argan Slayer, seria uma tremenda perda para Cain e Doyle, que precisavam da Argan Scroll. Mesmo que eles não tivessem contado a Yonvou, eles precisavam obter outra coisa usando a coroa. Eles estavam tramando algo grande e isso era a chave de seus planos. A descoberta de que outros jogadores haviam chegado diminuiu o humor da dupla. Yonvou se levantou e continuou examinando os rastros. Finalmente, ele deu uma resposta tranquilizadora. Não, eu posso ver rastros que levam para dentro, mas nenhum saindo. As pessoas que vieram aqui não estavam em busca de nada. O que? O que você quer dizer? Olhe aqui. Yonvou apontou para um sulco profundo no chão. Isso foi deixado por alguém muito pesado, ou que, pelo menos, carregava muito peso. Então deve ser os corpos dos jogadores. Eu acho que os Lizardmen os atraíram aqui e depois... Ninguém sabe. Cain e Doyle não puderam deixar de franzir a testa. Embora Yonvou não tenha entrado em detalhes, eles podiam imaginar o que aconteceu com os jogadores. Monstros nem sempre eram presas. Às vezes, os monstros se tornavam os caçadores e atacavam os jogadores. Este lugar era sua casa, e eles conheciam o terreno local melhor do que os invasores. Era natural esperar que montassem armadilhas. Yonvou presumiu que a cena tinha algo a ver com isso. Malditos filhos da puta. Felizmente para Yonvou, Khan apenas cuspiu algumas maldições e não pareceu querer intervir. Eu pensei que ele era ingênuo, mas ele pôde manter a calma quando necessário. Yonvou acenou com a cabeça calmamente. Se Khan tivesse perdido a cabeça com as emoções, Yonvou teria devolvido os tokens e ido embora. Mas Khan estava se comportando, e mantendo a calma, para dar o exemplo como sênior de Doyle. Yonvou notou que Doyle, que geralmente controlava bem seus sentimentos, tinha uma expressão sombria no rosto. Doyle notou o olhar de Yonvou e colocou seu sorriso habitual. Ele ergueu as sobrancelhas como se perguntasse se havia algo errado. As sobrancelhas de Yonvou franziram em uma carranca, mas ele balançou a cabeça e permaneceu em silêncio. É realmente irritante simplesmente deixar para lá, mas não podemos nos dar ao luxo de nos esforçar demais. Então, Cain Yonvou virou a cabeça para seu codinome. Sim? Não falamos nada sobre este lugar ainda, não é? Yonvou negou com a cabeça. Ele estava fingindo não saber de nada e estava curioso para ver o quanto eles sabiam sobre a guarida de Argan e que tipo de plano eles tinham em mente. Cain continuou como uma expressão séria. Este lugar se chama Argan Slayer. Lair. Sim. Você se lembra dos homens lagarto com quem temos lidado no nosso caminho para cá? Argan é um líder. Chefe entre todos os chefes. O rei? Bem, ele é algo assim. E é aqui que ele mora. Parece que ele é forte, sim, definitivamente. Doyle e eu provavelmente não podemos matá-lo uma masmorra com um monstro-chefe que o terceiro e 11º rankers não podiam matar. Yonvou perguntou, mas e eu? Essa é uma história diferente, mas ainda vai ser difícil. Há também uma fêmea dentro do covil. Esse é o verdadeiro negócio como esperado. Khan e Doyle pareciam ter informações precisas sobre o Argan Slayer. Uma coisa é certa. Por mais que tentemos, nós três não conseguiremos matar os dois patrões. Nós vamos morrer em vão. Então qual é o plano? Roubar? Sim, ele assentiu como uma expressão séria. O macho está estacionado fora do covil e a fêmea está dentro. Enquanto eu lido com o macho, você terá que distrair a fêmea. Então Doyle vai tirar a coroa de sua cabeça e depois... nós vamos fugir. Cain riu como se Yonvou tivesse perguntado algo óbvio. Como eu disse, a fêmea é ridiculamente forte. Você não pode matá-la sozinho, então nunca lute contra ela de frente.
Apenas a mantenha ocupada, entendido. Yonvou assinou com a cabeça. Khan olhou para Yonvou com surpresa. Por que você está levando isso com tanta calma? Esse era o nosso negócio, não era? O rosto de Khan ficou vermelho quando ele coçou a bochecha. Bem, você sabe, estou lhe dizendo para assumir o papel mais difícil. Achei que você diria que preferia enfrentar o macho. Eu sei que você está com medo de que eu possa fugir se as coisas derem errado. Não se preocupe, não faço promessas que não posso cumprir. Mas, se estamos planejando fugir, devo pedir-lhe outra coisa em troca de nosso acordo. Khan sorriu amplamente. Claro. Cara, eu sou um bom juiz de caráter. Eu sabia que você, ao descobrir seu trabalho, nos ajudaria. Yonvou ainda o achava irritante e soltou um bufo com os braços cruzados. Ele tinha visto cenas como essas por meio de missões nos campos de batalha africanos, e isso não era muito diferente, exceto que ele costumava ser um soldado que seguia as ordens de seus superiores, e agora ele era mais como um mercenário que seguia o dinheiro. Vamos começar. Khan puxou a espada da cintura. Clang. A luz do sol, refletida na lâmina, produziu um brilho avermelhado. Era vermelho sangue, sangue que anunciava mais sangue. O grupo de Yonvou avançou em formação de ponta de flecha com Khan na liderança. Logo depois, as mensagens começaram a aparecer. Você entrou em um campo. Você encontrou a peça escondida, Arganslayer. Você adquiriu 500 karma. Rustle. Um arbusto se mexeu e um homem lagarto, que patrulhava o covil, gritou: Humanos! Há humanos aqui! A festa de Yonvou começou a correr pelo campo. Já que Argan era o rei dos Lizardmen, é claro que ele tinha muitos guardas reais protegendo-o. Os Lizardmen reunidos neste lugar estavam entre os maiores guerreiros de sua espécie e não podiam ser comparados aos que encontraram no caminho. Clang. Clang. Enquanto eles corriam através de uma horda de Lizardmen, o homem lagarto rei, Argan, fez sua aparição e soltou um rugido ensurdecedor. Graia. Humanos! Vocês ousaram entrar no meu covil? Vocês devem morrer. Um homem lagarto médio tinha cerca de 2 metros de altura, mas Argan era 2 vezes maior. Suas escamas brilhavam em azul, e sua cimitarra estava encharcada de sangue. Seu rugido monstruoso produziu uma aura avassaladora. Um monstro-chefe oculto, Argan, o rei Lizardman, surgiu. Missão oculta / o rei dos homens lagarto. Conteúdo. Na seção E, há 5 reis que governam a floresta. Argan é o rei dos homens lagarto, dono do pântano do norte. Derrote todos os seus guardas e mate Argan, o rei homem lagarto. Recompensas. Coroa de Argan, cimitarra em escala azul, a propriedade do covil. Rar. Que monstro! Yonvou franziu a testa para Argan, que afetou seus sentidos simplesmente irradiando sua aura. A janela da missão também apareceu, mas ele não prestou atenção nela. Ele é gigantesco e Yonvou nunca havia experimentado uma pressão tão grande. Ele não havia sentido nada assim, mesmo quando entrou no tutorial. Era próximo ao medo que sentira durante sua primeira vez nos campos de batalha na África. A tensão fervente fez com que sua mão direita, que segurava uma adaga, ficasse encharcada de suor. Havia uma boa distância entre Yonvou e Argan, mas ainda parecia muito perto. Como tropeçamos neste covil por puro acaso, ficamos tão nervosos quando enfrentamos Argan pela primeira vez que alguns de nossos companheiros até se encolheram de terror. A pressão que Argan nos deu foi muito intensa. Diante dele, nos sentimos como seres pequenos e insignificantes. Meu sangue gelou e tive que cerrar os dentes para repelir o medo. Mas ainda não consegui evitar que minhas pernas tremessem. Yonvou agora entendia o que seu irmão havia experimentado. Mesmo se ele tivesse rompido todo o caminho para a seção E, ele nunca tinha visto um monstro tão forte, que produzisse essa estranha e poderosa intenção assassina, ao ponto de despertar seus instintos mais primitivos. No entanto, Yonvou firmou seu olhar e conseguiu manter a compostura. Cansei disto. De repente, o espírito em torno de Yonvou começou a afastar a pressão de Argan. Vosh! Argan parou no meio de um rugido, seu rosto endurecendo quando ele se concentrou em Yonvou.
Seus instintos lhe diziam que, de todos os jogadores que conheceu, o da máscara branca era um verdadeiro guerreiro, que aprimorou sua aura assassina em muitos campos de batalha. Eu vou te matar, humano. Argan apertou ainda mais a cimitarra e saltou sobre Yonvou. Quando uma criatura com mais de 2 metros de tamanho avançou em sua direção como um touro enlouquecido, Yonvou sentiu uma intenção assassina soprando pelo covil como uma forte ventania. Ele chutou alguns dos homens lagarto em seu caminho para o lado, porque estava correndo em direção ao guerreiro digno. No entanto, Yonvou não recuou. Naquele momento, Khan saltou para frente. Svish! Clang, sua espada atingiu a cimitarra de Argan, criando faíscas junto com uma violenta tempestade de mana. O rosto de Argan estava completamente distorcido. Humano, saia do meu caminho. Você sabe que não é páreo para mim. Sinto muito, mas não sou quem eu costumava ser. Khan sorriu friamente e puxou sua espada de volta. Ele já havia se envolvido com Argan antes, então já estava familiarizado com seu estilo de combate. O corpo enorme de Argan inclinou-se ligeiramente e ele recuou. Seu rosto se contorceu e ele balançou a cimitarra com toda a força para matar Khan. No entanto, os pontos de atributos atuais de Khan eram maiores do que quando ele lutou pela primeira vez contra Argan. Ele não iria perder tão facilmente quanto antes. E eles colidiram mais uma vez. Clang! Khan foi empurrado para trás pelo impacto quando uma coluna de vapor subiu de seus músculos tensos. Seus olhos estavam arregalados, e um cheiro almiscarado vazava de sua boca. Mas, por algum motivo, Khan não conseguiu evitar uma gargalhada. Argan ainda era muito forte, mas não parecia tão desesperador quanto antes. O desejo de continuar lutando com Argan cresceu dentro dele, mas Khan tentou suprimi-lo. Não era hora de se dar ao luxo. Ele só tinha que dar a Yonvou e Doyle uma chance de esgueirar-se para o covil. Argan correu em sua direção, mas desta vez Khan apenas deu um passo para o lado e evitou-o. Argan enlouqueceu, virando-se para agarrá-lo. Pare de fugir e me enfrente. Mesmo que Argan possuísse alta inteligência, um monstro era apenas um monstro, afinal. Khan continuou evitando seus ataques, atraindo para o bando de homens lagarto. Cada vez que Argan lançava um ataque, ele acabava cortando alguns homens lagartos. Os guardas reais imploraram a seu rei para se acalmar, mas as táticas evasivas de Khan continuaram a enlouquecer Argan, e a área fora do covil ficou ainda mais caótica. Como resultado, Yonvou e Doyle conseguiram entrar no covil sem problemas. Havia outros guardas ao longo da passagem do covil, mas a adaga de Yonvou cuidou deles assim que apareceram, perfurando suas testas um a um. Nenhum deles disse uma palavra. Doyle pode ter se preocupado com Khan, mas ele manteve o foco em sua missão, totalmente ciente de que a sobrevivência de Khan dependia de quão rápido ele poderia roubar a coroa. Logo, eles conseguiram alcançar a área mais profunda do covil, o quarto da rainha. O que seus olhos encontraram foi completamente chocante. É uma pessoa. Salve-me. Por favor. Só socorro. Pedaços de carne e poças de sangue espalharam-se por todo o chão. Havia pessoas cujos membros haviam sido arrancados de seus corpos e seus rostos estavam contorcidos com a dor excruciante. Era uma visão horrível. Outras pessoas foram acorrentadas e trancadas em gaiolas como gado. Eles encontraram uma fazenda humana, gerida por lagartos. Continua no próximo vídeo.